Varela Jonas 71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Varela Show das 10h10 da manhã até meio-dia na FM Benfica. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, que consiste na leitura das explicações dos livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para os nossos irmãos, né? Então, estamos aqui no Novo Testamento, já chegamos aqui no Novo Testamento, Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. Então, no seu capítulo 8, iniciaremos agora a leitura do segundo livrinho. Concluímos a leitura do primeiro livrinho no capítulo 7, no vídeo anterior. Iniciaremos agora o segundo livrinho, a leitura das explicações da dinâmica do reino, parte narrativa, os sinais do reino, capítulo 8. Ele conta com 34 versículos, né? Primeiro tópico, Jesus purifica. Segundo tópico, as fronteiras do reino. Terceiro tópico, ser livre para servir. Quarto tópico, Jesus é o servo de Javé. Quinto tópico, exigências para seguir Jesus. Sexto tópico, Jesus é Senhor, é o Senhor das situações. Sétimo tópico, Jesus desaliena os homens. São 7 tópicos no capítulo 8, vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 8, versículos 1 a 4. O leproso era um marginalizado da vida social, Levítico 13, 45, 46. Através da cura, Jesus o reintegra na comunidade, Levítico 14. O verdadeiro cumprimento da lei não é declarar quem é puro ou impuro, mas fazer com que a pessoa fique purificada. Versículos 5 a 13. Atendendo ao pedido de um pagão, Jesus mostra que as fronteiras do reino vão muito além do mundo estreito da pertença a uma origem privilegiada. A fronteira agora é a fé na palavra libertadora de Jesus. Mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideram salvos, se não houver essa fé, também não haverá possibilidade de entrar no reino de Deus. Versículos 14 e 15. A presença de Jesus na comunidade liberta as pessoas do mal. Em resposta, as pessoas libertas se põem a serviço da comunidade. Versículos 16 e 17. Mateus mostra o sentido das curas realizadas por Jesus. Citando Isaías 53, 4, ele apresenta Jesus como o servo de Javé, que liberta os homens de tudo aquilo que os aliena e oprime, entre parênteses, demônios. Versículos 18 a 22. Para seguir a Jesus, a pessoa precisa estar disposta a 2 coisas: correr o risco da insegurança sobre o futuro e estar pronto para não adiar o compromisso. Versículos 23 a 27. É nos momentos de crise e dificuldades diante do mundo que a comunidade cristã, entre parênteses, discípulos, mostra se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são sempre um termômetro que mede o grau de consciência da maturidade ou infantilidade da fé. Versículos 28 a 34. Conforme nota em Marcos 5, 1 a 20, para desalienar os homens não existe limite de espaço, entre parênteses, aqui, e de tempo, entre parênteses, antes do tempo. Mateus mostra que Jesus realizou sua ação libertadora, mesmo que para isso tivesse que invadir áreas pagãs consideradas propriedade do demônio. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 9 do livro do Evangelho segundo São Mateus, com todos os seus, vamos ver aqui, 38 versículos, né?
capítulo 9, ainda na leitura do segundo livrinho, a dinâmica do reino, parte narrativa, os sinais do reino. Capítulo 9, primeiro tópico, poder de perdoar. Segundo tópico, justiça e misericórdia. Terceiro tópico, Jesus provoca ruptura. Quarto tópico, Jesus é o Senhor da vida. Quinto tópico, Jesus faz ver e falar. Sexto tópico, a origem da missão. São 6 tópicos no capítulo 9. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 9, versículos 1 a 8, conforme nota em Marcos 2, 1 a 12. Só Mateus acrescenta na conclusão as palavras por ter dado tal poder aos homens. Desse modo, o episódio se torna a apresentação do poder de perdoar que é entregue à comunidade da igreja, conforme Mateus 18, 15 a 18, versículos 9 a 13. Conforme nota em Marcos 2, 13 a 17, com a citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6, Mateus esclarece o sentido da missão de Jesus. A justiça do reino é inseparável da misericórdia. Versículo 14 a 17, conforme nota em Marcos 2, 18 a 22, Jesus veio substituir o sistema da lei rigidamente seguido pelos fariseus. A justiça que vem da misericórdia abre as portas do reino para todos. Versículos 18 a 26, conforme nota em Marcos 5, 21 a 43. Versículos 27 a 34. A justiça do reino liberta os homens para o discernimento, entre parênteses, ver, e expulsa a alienação, entre parênteses, demônio, que impede de dizer a palavra que transforma a realidade. A justiça libertadora, porém, provoca a oposição daqueles que querem apossar-se da salvação para restringi-la a pequeno grupo de privilegiados. Versículos 35 a 38. Mateus apresenta um resumo da atividade de Jesus, conforme capítulo 4, versículo 23, mostrando a raiz da ação dele. Nasce da visão da realidade que o leva a compadecer-se, isto é, a sentir junto com o povo cansado e abatido. O trabalho é grande e necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. A comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus, discurso, a missão dos discípulos, já é aqui no segundo assunto, né? Do segundo livrinho. O primeiro assunto é parte narrativa, os sinais do reino, né? Ainda no segundo livrinho, né? Então, é o segundo assunto, discurso, a missão dos discípulos. Então, vamos aqui, o capítulo 10 conta com, vamos ver aqui quantos versículos, 42 versículos, né? Primeiro tópico, vamos ver aqui, o núcleo da nova sociedade. Discurso é no capítulo 10, não é? Justamente. Capítulo 10. Então, primeiro tópico, o núcleo da nova comunidade. Segundo tópico, a missão dos apóstolos. Terceiro tópico, testemunho e perseguição. Quarto tópico, não tenham medo. Quinto tópico, perseverança em meio ao conflito. Sexto tópico, Jesus se identifica com os pequeninos. São 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, né? Confirmando aqui, 4, 5, são 6
São 5 tópicos no capítulo 10, né? Justamente. Capítulo 10. Não, vamos dizer aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 tópicos no capítulo 10. Vamos para as explicações do mesmo, né? Capítulo 10, versículos 1 a 4. Os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar os homens, expulsar demônios, entre parênteses, desalienar os homens, entre parênteses, expulsar demônios, e libertá-los de todos os males, entre parênteses, curar doenças. Os 12 apóstolos formam o núcleo da nova comunidade chamada a continuar a palavra e a ação de Jesus. Versículos 5 a 15. A missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da libertação. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Versículos 16 a 25. Os discípulos terão o mesmo destino de Jesus, sofrer as consequências da missão que liberta e dá vida nova. Essa missão atingirá os interesses de muitos e por isso provocará a perseguição, a divisão e o ódio, até mesmo dentro das famílias. Muitas vezes poderá levar para a condenação nos tribunais. A missão, porém, é dirigida pelo Espírito de Deus. Por isso, os discípulos perseveram até o fim, sem temor nem aflição, seguros da plena manifestação de Jesus, Senhor e Juiz da história. Versículos 26 a 33. Os discípulos não devem ter medo porque a missão se baseia na verdade que põe a descoberta toda a mentira de um sistema social que não mostra a sua verdadeira face. Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão tirar-lhes a vida, pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança do discípulo está na promessa. Quem é fiel a Jesus terá Jesus a seu favor diante de Deus. Glória a Deus. Versículo 34 a 39. O anúncio da vontade provoca. O anúncio da verdade, repetindo, provoca divisão e exige tomada de posição. Uns aceitam, outros rejeitam. Os discípulos, porém, devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo-o até o fim. Nem os laços familiares, nem as ameaças à própria vida, nada pode impedir o discípulo de testemunhar a justiça do reino. Versículos 40 a 42. Os discípulos enviados para a missão são os pequeninos. Jesus se identifica com a pessoa deles porque eles levam ao mundo a sua palavra e ação. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá.